Bom dia a todos. Sejam bem-vindos os professores, os cursistas da professora Maristela, que estarão participando aí do nosso momento de socialização. Então, é muito bom tê-los conosco. A nossa turma é uma turma pequena, então já tem bastante troca entre os cursistas da turma, e eu tenho certeza que vocês vão trazer bastante troca também, vai enriquecer o nosso encontro, tá? Sintam-se à vontade. Meu nome é Karina, também sou professora de História, estou na rede também, sou colega de trabalho de vocês e estou aqui para ajudá-los também, tá, pessoal? Nós temos o Reinaldo e a Carla, que são os cursistas da minha turma, e eu tenho certeza que vocês contribuirão bastante aí para o nosso encontro de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui o nosso material, os nossos slides. A socialização, ela vai ser um pouquinho diferente, porque eu deixei algumas coisas para a gente fazer agora, né? Nesse momento. Deixei duas situações para nós fazermos juntos. Não sei se depende muito do formador, tá? Talvez a professora Maristela já tinha passado para vocês. Eu achei por bem passar para os meus cursistas neste encontro. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos iniciar, tá? 10º encontro formativo de socialização. Os nossos combinados de sempre, não é mesmo? Participação ativa nas atividades, o foco no tema, participação com a câmera aberta, e também a gestão do tempo. Agora que nós estamos em mais, né? Nós vamos ver como que nós vamos organizando esta gestão do tempo. Bom, qual será a nossa agenda de hoje? Nosso acolhimento, 5 minutos. Nós vamos relembrar o nosso percurso formativo, a referência 1, que nós estamos trabalhando desde o encontro formativo do planejamento, né? Perdão, do diagnóstico, passamos pelo diagnóstico, passamos pelo planejamento, aí vocês tiveram a semana de implementação, e agora nós vamos fazer essa retomada desde esse período aí em que nós tivemos contato com a referência. Bom dia, Maria Paula, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso encontro. Bom dia, professora, obrigada. Eu estava no intervalo aqui, então por isso demora, perdão. Tranquilo. Depois, pessoal, que é muito importante, eu já coloquei, deixei fixado ali nas mensagens, nos comentários, vocês vão fazer a avaliação do tema. Então, lá no finalzinho, tem a sugestão. Então, pessoal, todas as dificuldades, os desafios, ou até algum elogio, coloquem lá. Durante os encontros, às vezes né, os meus cursistas falam, Karina, eu tenho uma dificuldade, está corrida a semana da implementação. Sugiram, pessoal, para este ano, eu acredito que a gente não consiga mudar, mas nós vamos depois começar a trabalhar para as formações do ano que vem, que serão as últimas formações, o último ano de vocês, e é muito importante vocês sinalizarem as dificuldades, os desafios que vocês têm, encontram durante, principalmente no período de implementação. Que eu vejo assim, são excelentes professores, as temáticas são excelentes, e vocês me sinalizam assim, Karina do céu, uma semana fica muito difícil para nós, fica muito corrido. Então, sinalizem, este é o momento para vocês sinalizarem, tá? Carla, Reinaldo e os cursistas da Maristela. Lembra que o ano passado vocês faziam 2 gravações? E este ano é só uma? Justamente, pessoal, por que foi alterado? Por conta das sinalizações de vocês. Então, é muito importante vocês colocarem nesse momento aí as dúvidas, os questionamentos, os elogios, se tiverem, tá? Que eu acho assim super importante. Eu também faço esse momento. Eu, no encontro que eu tenho pré-socialização, eu também avalio a temática, eu também proponho sugestões para melhorar, de acordo com o que vocês me passam. Então, é bom também a gente sempre estar com esse diálogo aberto com o DAP.
Aí depois nós vamos para a análise dos resultados, nós vamos olhar o nosso PDP, vocês vão fazer uma reflexão, e é onde eu vou fazer duas atividadezinhas com os meus cursistas, né, e com os demais, se a Maristela não, se vocês não fizeram ainda, vocês poderão fazer aqui comigo, que eu deixei justo para este momento, e por fim a nossa socialização, certo? Então vamos seguir aí com o nosso encontro. Tudo bem até aqui, galera? Tudo certinho? Seguinte, então, como nós vimos ali na nossa agenda, um dos nossos objetivos é retomar o nosso percurso formativo, né, na temática 6 e a referência 1. Nós vamos analisar os resultados dessa implementação e socializar com o grupo as nossas implementações. Bom, agora nós vamos para o nosso acolhimento. Geralmente, o acolhimento ele tem a ver com o roteiro que nós estamos trabalhando. Então, todo acolhimento, o acolhimento da socialização, ele dialoga com a socialização, assim como o acolhimento do diagnóstico, ele dialoga com o diagnóstico e o do planejamento também. Então, agora, pessoal, o que nós vamos fazer? O Toki, que organiza o nosso material, que constrói o nosso material, ele utilizou a literatura do Sherlock Holmes. Ele foi o nosso ícone aí, ele foi o nosso, digamos assim, o mascote, né? Que trabalhou com a gente durante esta jornada, justamente pelas características e habilidades que ele tem de investigar, de planejar, solucionar, que são muito parecidas com a que a gente faz e coloca em prática durante a nossa ação como um professor em sala de aula. Porque a gente faz o quê? A gente analisa a nossa turma, a gente verifica, a gente investiga, procura materiais, observa, adapta as aulas, tudo isso com o objetivo de levar uma aprendizagem mais assertiva, mais adequada para os nossos estudantes. E aí, gente, eu vou deixar livre para vocês, tá? E vocês, pessoal, enquanto vocês estavam durante essa implementação, nesta jornada, quais habilidades você explorou no PDP a implementação para buscar solucionar os desafios da sua turma? Quais habilidades vocês utilizaram? Quem gostaria de compartilhar aí com a gente? Tem ali, né, no PDP para você fazer o diagnóstico, você fez uma autoavaliação, no diagnóstico, depois você planejou. Quais dessas habilidades você utilizou, você explorou, ou que de repente te chamou mais atenção para você implementar ali a sua prática? Alguém manda para silêncio. Eu posso falar. Aí não quero ver sozinha. Pode falar, Priscila. Dia. Para mim, acho que é comum aos colegas aí também, né, nas turmas de Fundamental 2, sobretudo, né, eles têm bastante dificuldade com essa questão de correlacionar os conceitos, né, com o que eles significam, né, então, por exemplo, a minha aula foi sobre Guerra Fria, né, e aí eu tentei explorar um pouco essa questão, né, de orientar os alunos no sentido de eles conseguirem realmente ter muito evidente o que é o modelo socialista, o que é o modelo capitalista, enfim, o que estava em curso ali na Guerra Fria. Então, isso foi um ponto, assim, que eu trabalhei bastante, questão de leitura de mapa também, foi nesse sentido, assim, a implementação da aula, assim, que eu pensei. Eu sempre penso, na verdade, assim, porque eles têm muita dificuldade, né, de correlacionar conceito com a parte prática do que eles significam. Perfeito, Priscila, porque assim, são conceitos abstratos, né? Porque o capitalismo e o socialismo a gente vive, não é mesmo? A gente não vive o socialismo no Brasil porque o nosso sistema econômico é capitalista, mas a gente vive o capitalismo, não é? Então, muito bem colocado. E quando você faz isso, você fez o quê? Você investigou, você percebeu que a sua turma tem essa dificuldade. Então, digamos assim, fazendo uma analogia, tá? Você fez igual o Sherlock Holmes. Ele faz o quê? Ele investiga, ele observa. E você fez isso. Minha turma, ela precisa entender essa questão dos conceitos. Eu também percebo
que em história, às vezes tem conceitos muito abstratos para eles. Então, como que a gente faz para esse aluno construir esse conceito da maneira correta? Então, perfeita a sua colocação. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa ou posso seguir? Então, eu vou seguir, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá, gente. É importante ressaltar que a nossa formação é amparada pela Resolução 3037/2024, que trata da avaliação especial de desempenho, estabelecendo as matrizes de referência que indicam a prática profissional a ser desempenhada pelo professor em estágio probatório. Vamos conhecer a temática para esta jornada. Lecionar aulas em consonância com o currículo estadual e com os materiais de apoio ofertados, as características e as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Pessoal, então assim, qual é a função do programa estágio probatório? É eles desenvolverem vocês, embora vocês já tenham, mas talvez a gente ter bem claro e a consciência de que habilidades, e assim, falando, resumindo bastante para a nossa prática, porque nós, professores, a gente primeiro vai para a prática, depois a gente vai para a teoria, né? A gente primeiro vai para a prática da sala de aula, depois a gente começa a falar em teoria. Então, pessoal, resumindo no nosso dia a dia, o que é essa formação? É o perfil do professor que a SED quer em sala de aula. Não sei se aqui nós temos alguns colegas que já trabalharam ou trabalham na rede privada. Eu vim da rede privada antes de vir para o estado, e cada escola, gente, trabalhei em algumas redes privadas aqui de Foz do Iguaçu, cada escola tem um perfil. Então é muito comum, a gente também tem colegas, temos familiares que trabalham em empresas, né, na nossa família, e a empresa tem um perfil. Então, qual é o objetivo dessa formação? É o perfil de profissional que eles querem, né? O nosso perfil enquanto professores, que eles almejam que nós sejamos em sala de aula. Então, qual é o perfil desse professor? Que ele lecione, né? Que ele tenha uma prática pedagógica voltada para a aprendizagem dos estudantes, pautada nas referências docentes. Por isso que a gente trabalha as referências docentes, e como a educação é um processo, pessoal, e nós também fazemos parte desse processo. Afinal de contas, nós somos nós somos o que lidamos com o processo de aprendizagem. O médico lida com cirurgia, com consulta, o dentista, né, um pedreiro com construção, mas nós lidamos com o processo de aprendizagem dos nossos estudantes e a gente também está nesse processo. Então, é por isso que às vezes a gente repete as referências, não é mesmo? A gente sabe que para aprender, a gente não é às vezes tendo contato uma vez só com aquele objeto de aprendizagem. Eu sempre dou o exemplo para os meus estudantes. O joguinho que vocês gostam lá para passar de fase, vocês tentam uma vez só? Não, eles tentam várias vezes. E quanto mais eles tentam, mais eles descobrem um poder, uma dica lá escondida, e eles vão desenvolvendo a habilidade do jogo. A mesma coisa com uma música. A música que a gente gosta, a gente aprende a cantar essa música, não ouvindo apenas uma vez, né? Então, por isso que em alguns momentos a gente repete, a gente trabalha novamente as referências, justamente porque a gente está envolvido nesse processo, tá? Até aqui tudo bem? Vamos seguir então. Bom, então, pessoal, o nosso percurso, ele foi baseado no quê? Conhecer o RCO mais aulas, seus recursos pedagógicos e propostas de aprendizagem. Gente, vou voltar aqui e é algo assim, para mim, eu quero usar para mim também, tá? Porque eu também estou em sala de aula. E uma dica para vocês. O RCO, ele é um material de apoio. Ele não pode ser assim o nosso único meio de trabalho em sala de aula. Até porque vocês sabem, assim como eu, tem aulas, tem conteúdos que tá ok, tem aulas que a gente vê que faltou alguma coisa, né? Que não é aquilo, a gente traz daí outras informações, até mesmo às vezes até uma outra parte do conhecimento científico daquele conteúdo que às vezes não tem no RCO. Então, pessoal, eu gostaria muito que, falando isso para os meus cursistas e também para os da Maristela, para a gente não ficar presos no RCO. Ele é um excelente apoio pelo tanto de turmas que nós temos, principalmente de história.
ele nos apoia, mas ele é um apoio, tá, gente? Não esqueçamos da gente de trabalharmos o livro, que às vezes é importante, principalmente nessa era digital, onde os nossos estudantes consomem muita informação rasa, superficial, e, enfim, é só uma dica, tá? E é uma dica, gente, que quando eu dou para vocês, eu dou para mim também. Por quê? Porque eu também estou em sala de aula junto com vocês. Bom, então agora, gente, olha só. Então, como esse RCO, ele é um apoio pedagógico para nós, né? Então, nessa referência, nesse percurso, o que que a gente fez? Conhecemos a aula, a gente já conhecia, mas a gente olhou com um olhar mais profundo, um olhar mais sistematizado, né? Exploramos as potencialidades pedagógicas dessas aulas, sempre pensando, numa aprendizagem adequada para os nossos estudantes, com o objetivo do quê? De promover práticas pedagógicas, né? Pautadas, explorando, utilizando o RCO como um recurso, como um apoio, e como que eu acabei de dizer anteriormente, sempre pensando nas necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes, que não é a mesma, pessoal, dos nossos estudantes que estavam em sala de aula conosco antes da pandemia. Vocês concordam? Sobe um joinha aí quem concorda comigo que o perfil dos nossos estudantes, as necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes. Antes, a gente pensava assim, nossa, quando eu iniciei a licenciatura, quando eu iniciei o magistério, quando eu era aluno, agora não, a gente fala assim, antes da pandemia nós tínhamos um perfil de estudante, agora nós temos outro. Muito bem. Então, é o seguinte, a gente foi trabalhando nesse roteiro algumas habilidades que têm a ver com o nosso perfil pedagógico e que vai de encontro com o nosso contexto de sala de aula, que é justamente, até acho que foi a Priscila que falou, né? Primeira coisa, claro que a gente não usa esses termos aí da investigação, né? Nós não somos detetives, mas a gente faz o quê? A gente analisa, a gente observa a nossa turma, a gente vê quando preparo uma aula, o que que eu preciso, como que eu vou fazer esses alunos entenderem esse conceito, construírem esse conceito. Então, isso tudo, todas essas habilidades, nós vamos fazendo à medida que a gente vai preparando nossas aulas. E não sei se vocês vão concordar comigo, para nós é muito natural isso. A gente já chega e já pensa no aluno. A gente não fala assim, bom, agora eu vou pôr em prática minha habilidade de analisar minha turma. Não, você já olha aquele estudante, já vê que ele é mais falante, que o outro é mais quietinho, e aí você já começa a pensar como que você vai desenvolver aquela aula. E agora, gente, tá? Para nosso acolhimento, né? Para vocês agora participarem mais, que só eu que estou falando, eu vou colocar um jogo para vocês aqui, tá? Vocês sabem que geralmente sempre tem um jogo para nós. Então, eu vou colocar um jogo. Eu quero um dia que esses jogos vocês possam jogar junto, mas ainda é assim. Sempre sou eu que clico nele e aí eu abro e vocês participam, tá? Então, nós vamos fazer um acolhimento, uma parte do acolhimento aqui rapidinho, que vocês vão participar de um jogo. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, qual é o objetivo desse jogo? Nós vamos trabalhar de forma lúdica as habilidades que nós vivenciamos, colocamos em prática durante aí a nossa formação, durante o nosso percurso. Então, vamos lá. Então, quais são as regras? Escolher um personagem. Quando for sua vez, jogue o dado, mas assim, não tem ainda aquela interação para vocês jogarem junto comigo. Eu não sei se vocês querem entrar e de repente vocês podem ir clicando também, tá? Quem forem os jogadores. A gente na formação foi só o Toki que foi jogando, que foi mexendo, mas caso vocês queiram entrar,
para ver se na hora de mexer o dado e andar, vocês podem mexer o tabuleiro também. Fiquem à vontade. E aí é um jogo de tabuleiro, tá, pessoal? Vai jogar o dado, vai andar de acordo com vai andar as casinhas de acordo com o número do dado. E caso vocês caiam numa lupa, vocês vão responder uma questão que tem a ver com o nosso percurso formativo. Eu gosto muito de explorar esses jogos porque são sugestões que a gente pode desenvolver com os nossos estudantes. Então vamos lá. Quem gostaria de jogar, pessoal? Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Ó, tem o Sherlock. Essa turma tá bem quietinha. Tem o Watson. Tem o Moriarty. E tem o Lestrade. Eu vou voltar aqui para a tela que eu não estou vendo vocês. Quem gostaria de jogar? Posso escolher alguém ou vocês se pronunciam aí? Posso jogar, prof. Tá. Maria Paula, vou colocar você então de Sherlock. Maria Tranquilo. Paula. Quem mais, gente? Reinaldo, Carla. Posso pegar vocês dois? Pode ser Eu o pego segundo. dois da minha. Tá, vou colocar você de Watson. Pego dois da minha turma e dois da turma da Maria Estela. Vou colocar você de Moriarty, tá, Paula? Ô, tá, Carla? E Beleza. quem? Patrícia, Pedro, Priscila. Quem quer ser o Lestrade? Pode ser. Então, vamos lá. Então, pessoal, para agilizar aqui nossa vida, então, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não sei se vocês abriram aí o jogo, não sei se vocês entraram, tá? E aí vocês podem mexer nos dados. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou começar a mexer aqui, vou começar a jogar o jogo. Então, nós vamos fazer umas duas rodadas só para vocês entenderem mais ou menos como que é o jogo. Então, vamos lá. Só um pouquinho. Então, primeiro é o Sherlock, Maria Paula. Sherlock é esse aqui. Então, vamos lá. Caiu 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Agora o Watson, que é o Reinaldo. 5. 1. Não, Watson. Watson. Ah, esse mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Moriarty. Carla. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Lestrade, que é o Pedro. 3. 1, 2, 3. Ninguém caiu na lupa e segue o jogo. Qual que é o objetivo desse jogo, pessoal? Eu tenho que, para eu mexer na tela, para eu mexer no jogo, eu saio daqui, não vejo vocês. O objetivo é chegar até o final, tá? E nessas lupinhas tem perguntas a respeito do nosso percurso formativo, que de repente eu acho muito legal. Por exemplo, eu gostaria muito de fazer algo sobre a Guerra Fria, ou sobre mesmo a Segunda Guerra, onde eu colocaria lupas, né? Ou até, gente, eu não sei vocês, os nossos estudantes, às vezes, eles não gostam muito de estudar a história do Brasil, né? Eles ficam mais motivados para estudar as guerras, história mais geral. Então, faria um jogo assim para trabalhar com eles a questão da, da ditadura, Era Vargas, né? Que são conteúdos do nono ano. Então, seguindo aqui, vou fazer mais uma rodada, tá, pessoal? Então, Sherlock, que é a Maria Paula. Deixa eu voltar aqui. Tirou 4. 1, 2, 3, 4. Então, Maria Paula, como você caiu aqui na lupinha, então vai abrir uma pergunta, eu vou pedir para você responder, tá? Tá bom, prof. Tá travando bastante a internet aqui, mas eu respondo sim. Eu vou fechar minha câmera aqui para ver se melhora o fluxo aqui da internet. O que o momento
para início de conversa pode oportunizar aos estudantes na sua aula? Para o início de conversa, eu utilizo bastante para contextualizar, né, os alunos sobre o assunto que nós iremos tratar. Então, por exemplo, na minha implementação, né, o Parenista falava sobre desigualdade social, que eu trabalhei com a questão da monarquia em Roma, então a gente trabalhou ali as classes sociais, né, romanas, então eu utilizei aquele para início de conversa, que mostrava algumas reportagens, né, sobre desigualdade social para contextualizá-los. Ótimo, isso mesmo, que é algo que eu também gosto muito dessa sessão do nosso material para início de conversa, porque realmente ele contextualiza para os nossos estudantes, né? Ainda mais sexto ano. Deixa eu voltar aqui, minha internet também hoje não tá lá aquelas coisas. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O joguinho tá meio. Tá, bom. Isso, voltou para o dado ali. Então, depois do Sherlock é o Reinaldo, o Watson. Vamos lá. Jogar o dado do Watson. 2. Perdão. 2. Agora o Moriarty, que é a Carla. Vou jogar o dado. 2 também. 2. E o Lestrade, que é o Pedro. Vou jogar aqui o dado para ele, que caiu 6. O Pedro tá lá em cima, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então, pessoal, este jogo aqui, e assim, gente, acabou o tempo, tá? A gente recomeça o jogo, tá? Reinicia, recomeça. E vocês podem explorar mais. Na seção Saiba Mais, tem ali todo como que eu posso dizer? Um tutorial de como você utilizar o Geniali para você fazer esses jogos com seus alunos. Eu acabei clicando aqui embaixo, mas quando você quiser, na hora de jogar, é aqui, ó. Você vai aqui e você volta o tempo de novo, tá? Porque até você chegar, identificar os jogadores, explicar as regras, o tempo vai passando. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi um jogo, é mais uma sugestão aí para que a gente possa fazer com os nossos estudantes, tá? Então, vou fechar aqui e vou voltar para o nosso slide. Então, são jogos que a gente pode utilizar. A gente, de forma lúdica, vai ali entrando nesse universo, né, do roteiro, dessa forma mais contextualizada. Bom, dando sequência, nós vamos agora para aquela parte, gente, que eu falei para vocês que é super importante, tá? Já está aí nas mensagens, na parte fixada. Vocês vão avaliar agora o nosso roteiro. Coloque no campinho ali onde vocês possam digitar todas as sugestões de vocês. Então, gente, qual vai ser o nosso combinado? Vocês vão acessar esse formulário e assim que vocês forem terminando, vão me dando um ok para a gente seguir com a nossa formação de hoje, tá bom? Tenham acesso. Se vocês não tiverem acesso, clique aí já. Quem não teve acesso, não tiver algum problema, me avise que eu estou aqui.
Pronto, pessoal, vamos dar seguimento. Então, vamos lá. Bom, então agora, gente, né? Depois que vocês avaliaram, nós vamos fazer análise dos resultados. E aí eu quero chamar a atenção da Carla e do Reinaldo, que nós vamos fazer outras duas ações também, tá? Então agora nós vamos fazer o quê? Vocês vão analisar como é que foi, gente, essa implementação? Vocês vão fazer uma autoavaliação, uma análise de como foi a sua prática, o que você aprendeu, né, o que você passou, e vocês vão responder. Então, nós vamos acessar o PDP, tá? Vocês vão localizar a sessão Encontro de Socialização, e vocês vão refletir e vão responder aos questionamentos apresentados. Aí, gente, quando for 5 para as 11, eu vou trabalhar com, né? Não sei se a Maristela abordou com vocês a questão da avaliação do material do RCO e também de substituir o link dos slides customizados por vocês no RCO. Então, como que eu organizei esse encontro? Até 15, até 5 para as 11, vocês vão trabalhar com essa questão dos questionamentos propositivos, a análise dos resultados. 5 para as 11, eu vou abordar com vocês a questão do RCO. Eu vou trabalhar um critério do PDP que eu deixei propositalmente para trabalhar com vocês agora, e também a questão da avaliação do Forms dentro do RCO, tá bom? Então, fiquem à vontade, qualquer coisa eu estou aqui. Só lembrando, tá? Reflita e responda aos questionamentos apresentados, insira fotos, prints ou trecho de vídeo da implementação, da prática pedagógica que gostaria de destacar.
Ok, Reinaldo, terminou ou quer fazer alguma pergunta? Essa questão aqui, Karina, insira aqui o print do comentário que você fez ao avaliar o RCO Aulas. Isso eu vou Pode falar. desculpa. Isso que eu vou trabalhar com vocês, eu deixei para fazer na socialização. Tá, Tá? Tem esse item mais um outro, que é um critério do PDP, tá? tudo bem. Prof, acredito que terminei. O meu tá faltando essa parte só que o Reinaldo falou. Perfeito, Patrícia. Daí eu já trabalho com você também, tá? Faltam 3 minutinhos, eu vou abrir meu RCO e já explico para vocês como que vocês têm que fazer. Terminei, Karina. Ok. Bom, são 10h55, tá? Então nós vamos para. Tem duas situações que eu vou trabalhar com vocês antes da gente abrir para apresentação, para socialização. Então, tem esse item, pessoal, que é o comentário, né? É o print da avaliação de vocês no RCO, tá? Então, eu vou abrir meu RCO aqui e vou compartilhar com vocês como que vocês devem fazer. Ele não está nos critérios do PDP, tá? Então, por isso que eu deixei para este momento de socialização. Então, aqui eu vou pegar minha turma do terceiro ano, tá? Peguei minha turma do terceiro ano. E é sempre no, perdão, minha turma do oitavo, peguei do terceiro tri. É sempre, gente, no planejamento. O que que é esse link de autoavaliação? Acredito que vocês já sabem, né? Porque a gente já tem um contato bastante, assim, diário com a RCO. É um link de avaliação da aula. Então, Carla, vamos supor, você pegou lá é, imigração e sistemas de parceria. Aí você vai abrir o slide, né? Que você customizou, digamos assim. Vou ter que abrir uma outra aba aqui, que o slide abriu numa outra aba. Aqui. Então, aqui está o RCO, né? Os slides. Então, aqui é o nosso slide. Faz de conta que vocês pegaram esta aula para vocês customizarem. Ao final dela, gente, então tem todas as partes aqui que a gente trabalhou durante o percurso formativo. Ao final dela, galera, tem o que aqui, ó? Um forms para você fazer sugestões ou um elogio
tá? Então, é aqui que vocês vão entrar. Então, vocês vão clicar, né? E vocês vão, ó, vou abrir, que ele abriu para mim outra aba também. Já abri aqui. Espera aí. Ó, aqui, ó. Aí é aqui que vocês vão fazer agora essa autoavaliação deste slide. Cada slide do RCO, gente, tem esse campo para vocês fazerem uma autoavaliação, fazerem uma sugestão. Então, vamos lá. Escreva a série. Oitavo, componente curricular, história. Que nota você atribui para este material da RCO, tá? E aqui é o seu comentário. Vamos supor, olha, o material está bom, mas faltou mais imagens. Talvez você poderia trazer imagens de mulheres que atuaram nesse período. Ocorreu uma vez, gente, que eu estava trabalhando Revolução Industrial no oitavo ano e faltou eles colocarem sobre os cercamentos. Alguma coisa assim, mas isso foi logo quando a gente começou a utilizar o RCO. Eu coloquei aqui, olha, seria importante falar sobre esse item, né? Porque senão o aluno depois não consegue compreender como que ocorreu a Revolução Industrial. Eu dei uma sugestão. E é esse print aqui, ó, do comentário de vocês que eles solicitam no RCO, perdão, que solicitam no PDP. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Prof, E não aí, tem problema de ser a aula que a gente já alterou, porque no meu caso a gente já alterou lá no RCO que tinha pedido, né? Isso, mas aqui é a autoavaliação, é o print do Forms da autoavaliação. Sim, mas não tem problema, porque na hora que eu clico lá, agora tem a sua aula alterada, né? Não tem problema. Então tá. Aí agora é algo que eu vou conversar com a Carla e com o Reinaldo. Carla e Reinaldo, vocês alteraram lá no RCO? Porque eu não falei isso com vocês, eu deixei para a gente fazer agora. Então, nós vamos fazer isso também, tá? Então, Carla e Reinaldo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o link do slide que vocês mudaram, tá? Então, vocês vão fazer duas coisas, tá? Ó, assim, ó, façam com calma, escreva aqui um comentário, um elogio, uma sugestão para o RCO, printa e coloca lá no seu material, lá no seu PDP. E uma outra sugestão, outra atividade que nós vamos fazer agora, Carla e Reinaldo, é o seguinte, ó. Vocês vão pegar o PDP de vocês estão com ele aberto, não estão? Então, agora, vocês vão lá no link que vocês, do slide que vocês alteraram, tá? Vocês vão pegar o link, copia esse link que vocês alteraram e vocês colocaram no PDP para mim. Por gentileza. Aí vocês vão voltar para o RCO de vocês. Aí faz de conta, Carla, que a aula de vocês é essa aqui que eu peguei, né? Vou colocar aqui, ó, segunda Revolução Industrial. Você vai lá na aula que você alterou. Aí você vai clicar aqui do ladinho, você e o Reinaldo, ó, aqui nesse maisinho, e vai abrir, deixa eu ver se abriu para vocês aí, que eu não estou conseguindo ver. Abriu. Então, vou voltar de novo, tá? Para vocês verem certinho. Ó, clicou aqui, terceiro tri, faz de conta que vocês pegaram segunda Revolução Industrial. Aqui, segunda Revolução Industrial. Vão nesse maisinho, clicou. Aí vocês vão descer, meus queridos, e vocês vão tirar o link original, tira, dá um del, e cola o link que vocês alteraram. E aí vocês vão colocar ali o link, a Carla vai colar, colar o link que ela alterou, que está no PDP, e o Reinaldo também. Certinho? Tudo bem, Carla? Tá. Não, calma aí. Tá. Que é duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro eu vou lá e respondo lá. Depois eu vou ali e incluo o meu slide adaptado. Fechou. Você só vai tirar o link original e colocar seu link adaptado, tá bom? Tá.
Então, vocês vão ter um tempo para fazer isso, faça com calma e eu estou aqui para ajudar. Pode falar, Priscila. Eu só ia comentar, né, que no caso da Maristela, eu não sei se com todos os cursistas, né, mas eu combinei com ela, eu deixei os dois links. Eu coloquei o meu e deixei o link original também. Deixei os dois. Eu sei que a orientação lá era, não ficava muito claro se tinha que excluir ou não, mas eu deixei os dois daí para garantir, assim. Porque ela sonhou com você, né? Eu também. Perfeito, boa ideia. Lá no PDP diz que é para alterar, para substituir, mas essa ideia também é ótima. Deixar os dois links, tá? Perfeito. Obrigada, Priscila. Karina, Oi, tem que fazer print ali da resposta, né? isso. Não pode colocar só o link Do lá Forms? no meu PDP. É, É, do pediu o Forms. print. Você está com dificuldade Eu de fazer o fechei. print? Não, eu fechei. Eu fiz aqui e fechei. Esqueci. É só Será você que tem abrir. como eu abrir? Tem. Só abrir novamente. Clica lá no formulário que você tem acesso. Ele não fecha, Carla, ele é aberto permanente. Ok, Patrícia.
Ronaldo, você está com a mão levantada, terminou, quer falar alguma coisa? Ô, Karina, quando eu fiz o comentário ali do RCO, como que é mesmo o print da tela? Eu estou no notebook para printar essa tela. É eu copiar um link? Olha, não, daí no caso, depende do seu computador. No meu aqui, eu aperto só a tela print screen, que às vezes ela está assim, reduzida a palavra, sabe? PRTSC. Tem computador que você tem que clicar no Windows, na teclinha do Windows e na tela do print screen. Faz assim, ó. Caso você não consiga fazer agora, não tem problema, tá? Você pode fazer um outro momento, porque cada computador vai variar de acordo com o seu teclado. Se ele tirar uma Você foto perdeu, Karina. Pode ser. do próprio celular, dá para ele tirar uma foto da tela? Nossa senhora. Isso. Você ouviu, Reinaldo? Você pode tirar uma foto da tela. Pega o seu celular, tira uma foto da tela e pronto. Ou fazer depois pelo celular também, que printar pelo celular é mais simples, eu penso, né? Mas aí eu primeiro, eu tenho que enviar o comentário ou não precisa? Pode estar ali porque eu não enviei ainda. Tá? Ele está escrito ali na barra ali, mas eu não cliquei em enviar. Ele não está postado ainda. Você tem que enviar, tá? Você faz o print, você tem que enviar, você tem que printar ou tirar foto antes de enviar. Mas a proposta dessa temática é que vocês comecem a fazer esse tipo de avaliação, de sugestão do material do RCO. Então, é necessário você enviar, tá? Fala, Carla. Não, era sobre o print também, mas aí eu fiz igual a Patrícia falou, tirei foto. Isso, cada computador tem um jeito de... Gente, então 11h10, ó, são 11h08. Eu fiz aqui, enquanto vocês estavam todos aí fazendo essa autoavaliação do PDP e tal, eu coloquei o nome de vocês, tá? E eu vou sortear 2 nomes para a nossa socialização, porque nós temos mais 10 minutos, 11 minutos de encontro, apesar que a gente começou uns 5 minutos mais tarde, né? A gente começou 10h05. Então, eu vou sortear 2 nomes para apresentar, tá bom? E daí nós vamos começar 11h11, no caso. 11h11 a gente começa. Então, ó, peguei o nomezinho, escrevi aqui, ó, fui recortando, igual na sala de aula, para eu ser bem democrática. E agora eu vou sortear aqui. Deixa eu ver que tem uma perguntinha na fala aqui. Tá, você colocou aqui. Então, quem será? Priscila, você foi sorteada para fazer a socialização, para apresentar. Agora deixa eu ver um outro. E o outro é a Maria Paula, tá, Maria Paula? Então, vocês duas, eu fiz 2 sorteios, gente, em virtude do nosso tempo, tá? Escolhi dois cursistas. Então, vocês serão as nossas apresentadoras do nosso encontro de hoje. Então, nós temos, pessoal, até 11h25. E aí, vocês podem utilizar esse tempo, fiquem à vontade. Caso dê para mais um cursista apresentado, eu vou pedir ou para a Carla ou para o Reinaldo, dentro do prazo, né, do nosso tempo, apresentar também para socializar, tá bom? Então, 11h11 a gente começa. Prof, eu preciso apresentar, tipo, slide. É que eu voltei de licença maternidade, deu um rolo, eu fiquei muito tempo sem aula, então eu estou me habituando ainda a esse momento da de socializar ali. Eu apresento o slide ou só falo? Seria importante você apresentar teu PDP. Aí você apresenta, eu vou passar aqui a orientação, ó, da apresentação, que acho que fica mais tranquilo. Ó, então aqui, Priscila, ó, seria importante você compartilhar teu PDP até para te auxiliar, tá? Você indica o componente curricular, a turma que você implementou, o tema, né? Mais alguma outra informação que você queira compartilhar. Aí você compartilha o seu PDP como um apoio na sua apresentação e obedecer ao tempo definido pelo formador, tá? Então, eu vou deixar ali uns 6 minutos, 7 minutos para você apresentar, ok?
Tá, eu vou começar Então, então, tá? eu vou parar de apresentar aqui. Uhum. Beleza? Todo mundo está conseguindo acompanhar ali o PDP? Sim, está Abrir aqui, apresentando. tá? Então, gente, a minha implementação foi feita, deixa eu ir aqui para baixo, uma turma de 9º ano, eu fiz no dia 14/10, deixa eu ir para cá. E aí o tema da aula foi Guerra Fria, aquela aula introdutória, né, de Guerra Fria. E aí eu estabeleci ali os objetivos da aula, né, que foi basicamente trabalhar com os alunos, compreender o conceito de Guerra Fria, né, trabalhar um pouco a questão da periodização da Guerra Fria, trabalhar a questão da espacialidade também, né, da Guerra Fria. Aí eu trouxe vários mapas no slide para que eles conseguissem se localizar em termos de espacialização, né? E aí trabalhar com eles as ideologias, né, capitalismo, socialismo, o que isso significava na prática, né, em termos de organização da sociedade, dos recursos, enfim, né. E aí as principais características da Guerra Fria, só que na verdade isso foi só uma apresentação, né, porque eu foquei mesmo nessa questão da periodização, da espacialidade e a questão dos modelos de sociedade em conflito ali, né. E aí a aula fechou com uma atividade avaliativa que é analisar a Guerra Fria a partir das propagandas, né? A Guerra Fria como uma guerra de propaganda também. E aí eles fizeram uma análise de 2 propagandas, né? Do contexto. E aí eu fiz um questionáriozinho para que eles respondessem. E foi bem interessante, assim, porque no final, quando eles foram fazer a atividade, eu percebi que vários alunos ainda tinham muita dificuldade de identificar nas propagandas ali qual que era referente ao modelo capitalista, qual que era referente ao modelo socialista, as críticas, né, que apareciam ali nas propagandas. Foi bem interessante perceber isso na hora da atividade, que quando eu estava dando aula, como eles têm em geografia também, eles veem Guerra Fria, né, eles ainda faziam muita confusão. Outra coisa que eu queria destacar é que, para início de conversa, eu puxei muitas discussões atuais sobre a questão dos Estados Unidos, China, guerra na Ucrânia e tal, que são temas que eles demonstram bastante curiosidade, eles gostam bastante, eles querem entender por que está acontecendo tudo isso. E aí foi bem interessante, eu comecei com um documentário, uma partezinha, 2 minutos e pouquinho, de um documentário bem interessante da DW Brasil, que falava sobre a corrida nuclear atual. E aí o documentário mostra, né, onde tem as bombas, enfim, os países, como que isso está dividido, né, e foi bem interessante, assim, eles ficaram bem engajados, é difícil, né, 9º ano é fase difícil, né, e assim, com esse tema e trazendo para questões atuais, assim, eles se mostraram bem engajados e eles queriam realmente entender, tá, por que os Estados Unidos está fazendo essas taxas, essas tarifas, e aí eu consegui trabalhar com eles a correlação, né, como se isso fosse um resquício mesmo da Guerra Fria, né. Aí trabalhei com eles a ideia que a Guerra Fria acaba em 91 oficialmente, mas ainda nós vivemos um contexto bem influenciado, né, pela Guerra Fria. Foi bem legal, foi bem produtivo, assim, e é uma turma difícil, é uma turma que eles conversam bastante, embora seja uma turma pequena, eles conversam muito, mas foi bem produtivo, assim, eu gostei, achei que foi bem positivo. Acho que é isso, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Parabéns, Priscila. Achei interessante, né? Bem assertiva essa contextualização, justamente com o que nós estamos vivendo, né? Isso tem afetado diretamente a gente, o nosso país.
E deixa eu te falar te fazer uma pergunta. Qual parte do RCO você alterou dos seus slides para você abordar essa questão da Guerra Fria com os estudantes? Eu peguei no início de conversa, para introdução, então, no slide original do RCO tinha a discussão sobre o que é ideologia e tal, então eu tirei essa parte, e aí inseri essa questão, coloquei o trechinho, né, do documentário da DW Brasil, eles assistiram, aí eu fiz umas perguntas condutoras, né, para que eles assistissem já focados, né, e aí depois também trouxe um mapa produzido pelos Estados Unidos, enfim, então eu expliquei, né, que a fonte produtora tem ali, né, a gente pode tomar como verdade, enfim, mas é um mapa que tinha ali as bombas e como que elas estão distribuídas no mundo e tal. Então foi mais início de conversa mesmo, e foi bem legal. Eu gostei bastante, assim, do resultado. Perfeito, parabéns. Pessoal, alguém gostaria de fazer um elogio, uma sugestão, uma pergunta para a Priscila? O pessoal está quietinho hoje. Então vamos lá. Maria Paula, sua vez. Prof, tá, mas eu vou desligo minha câmera, tá? Enquanto eu falo, eu vou abrir. Nossa senhora, tá travando muito, gente. Já vou desligar aqui a câmera. Eu vou abrir. Isso é importante. Eu vou abrir na parte que eu coloquei a foto, né, da implementação, o print e o print também do. Aí. Que daí eu falo com vocês. Nossa senhora, gente. Aí. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho só para vocês verem a fotinho dos alunos. Olha, nem abaixar eu tô conseguindo. Aí. Aí. Então, vamos lá. Então, a turma que eu escolhi é uma turma. Sim, então tá bom. O som Então, é uma vem. turma que tem, né, 32 alunos, é uma turma. Tá, é uma turma de 32 alunos, né, uma turma grande, mas é uma turma extremamente, né, disciplinada e participativa. Eu falo assim que esse ano eu fui abençoada com os meus sextos anos, porque eles são, nossa, absurdamente bons e comportados, né. E aí, a aula que eu escolhi, então, é a monarquia romana, né, aquela aula introdutória, logo após da lenda de Rômulo e Remo, e as modificações que eu fiz no RCO, para que eles pudessem compreender, né, qual era, né, quais eram as classes sociais pertencentes à monarquia romana, né, de que maneira que a monarquia romana ocorria, né, na Roma Antiga. Eu já fiz uma modificação logo no início, né, então depois do início de conversa, antes desse slide aqui inicial, que era propriamente dito já a monarquia romana, porque assim, no RCO estava o início de conversa sobre as desigualdades sociais, e já vinha esse slide aqui de monarquia romana, segunda tradição, tal. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei esse aqui antes, né, que é uma linha do tempo, em que mostrava, né, que a monarquia foi um curto período, depois veio a república, depois veio o império, para que eles entendessem, né, que a gente ia estudar ali a monarquia, mas que ainda teria muita coisa para ver sobre a Roma Antiga. Então, essa foi a primeira modificação que eu fiz, uma modificação, assim, mais de cunho, de ilustrar para eles, né, com essa linha do tempo. Segui a aula, e aí, em seguida, né, quando vai falar sobre as funções, né, do Senado, da Assembleia, na monarquia, eu escolhi também uma outra imagem que eu inseri na RCO, que também mostrava de uma maneira mais ilustrada, né, onde estaria o rei, onde estaria a Assembleia e onde estaria, né, o Senado, para que eles pudessem entender. E a terceira e última modificação que eu fiz foi uma proposta de atividade, né, em que eu encerrei, né, a aula, antes de fazer a síntese integradora, eu encerrei com uma atividade em que eles construíssem no caderno uma pirâmide social, né, da monarquia romana, em que eles tinham que colocar, além das classes sociais, também a função. Então, lá eles colocaram os patrícios, né, os plebeus, clientes, escravizados, e qual era a função de cada um. E, assim, foi uma aula, né, 100% expositiva,
E não foi maçante, porque é uma turma, como eu já falei, que participa demais, extremamente curiosa, né? Fazem muitas perguntas, então foi uma aula assim que eu consegui atingir bem os objetivos que foram propostos. Muito bem, parabéns, Maria Paula. Você fez 3 modificações no RCO. Que bom, você é uma pessoa praticamente que ganhou na Mega Sena, que você tem um sexto ano tranquilo, Sim, porque se eu fosse você, eu jogava na Mega Sena, hein? Agora no final do ano. Porque olha, a realidade aí do, prof do do estado. céu. Não, são 5 sextos anos aqui na escola que eu estou. E o outro professor de história é mais velho, então ele escolheu o primeiro. E ele escolheu o sexto A, o sexto B, o sexto C. E eu fiquei com o D e o E, já rezando, né? Vocês não têm noção, gente. Eles são, assim, impecáveis. E o A, o B e o C são sextos anos. E os meus são muito de boa. Ótimo, bom saber. Há Uhum. esperança, gente, com o sexto ano. Então, Maria Paula, bem interessante, bem assertiva. Você, assim como a Priscila também, vocês conseguiram ali pegar o critério, né, a proposta do PDP de mudar dessa referência, de alterar ali o slide para atingir os estudantes de vocês. Interessante que a Priscila também fala muito da característica da turma dela, você também faz isso. Então, meninas, estão de parabéns, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para elas? Principalmente para quem tem sexto ano aí, gente? Ou um elogio, Onde que essa alguma escola coisa? aí, a gente tem que fazer uma troca aí, né? Trocar de escola, já que tem 5, quinto, sexto ano aí, vamos fazer uma troca, né? Uhum. Esse é o Nossa, sonho de gente. todo professor. Gente, vocês não têm. Eu falo para vocês terem uma ideia. Hoje eu só tenho sexta tarde. Eu falo, hoje é minha tarde de paz. Eu falo que meu sexto é meu ponto de paz, gente. O meu esposo, ele tem os nonos, e às vezes ele vai lá na sala do sexto me entregar alguma coisa, e ele entra e ele fala: eles estão fazendo prova? Eu falo: não. Dele, mas por que eles estão tão quietos? Eu falei: porque eles estão fazendo atividade. E atividade de recorte, pintura, colagem. E eles, gente, vocês não pensam. Olha, eu não gosto nem de falar para não estragar. Isso é muito bom. Assim, interessante que você acabou de colocar uma outra situação também, a questão do recorte, né? O sexto ano, eles são ainda muito práticos, lúdicos, e Sim, não sei se vocês observam que há, assim, como se fosse um elo perdido entre os conteúdos de história que eles trabalham lá no primeiro ao quinto, e depois eles entram no sexto ano com conteúdos de continentes muito longe da realidade deles e temporalidade muito longe, né? Eles são assim, porque falar de Egito Antigo, Sumérios, é, até Roma Antiga, né, pessoal? É algo assim, eles trabalham muito com a antiguidade, é muito longe para eles. E achei muito assertiva essa questão de você colocar a linha do tempo, que eu acho que isso para eles facilita bastante mesmo, né, nessa construção, e muito interessante mesmo. Gente, até alguém só, gostaria só de falar? Pode. eu só queria dar uma sugestão, pessoal. Não sei se todos conhecem, mas tem um site que eu uso muito com os sextos anos. Vou colocar aqui no chat, que é o Imprima Essa Ideia, né? Nossa, ele é muito bom, assim, com atividades lúdicas para sexto ano sobre antiguidade, assim, sabe? Então, quem quiser ir depois dar uma olhadinha, tem muita coisa legal. Imprime essa ideia, bom saber. Obrigada, Maria Paula. Pode falar, Priscila, fica à vontade. Tem a ver com esse momento, mas não só. Eu queria só compartilhar uma coisa que eu fico sempre pensando, assim, talvez o Pedro lembre, né? Nós éramos colegas do ano passado, né? Poxa, gente, eu fico pensando no estágio probatório, e eu acho que esses momentos, assim, de discutir a aula de história em si, metodologias, os conteúdos, como trabalhar os conteúdos, como se fosse um grupo de estudo. Eu não sei, eu sinto falta disso no estágio probatório. Eu não sei o que vocês pensam. Eu acho que eu já dei essa sugestão várias vezes, quando a gente é chamado a dar sugestão, e a sede, infelizmente, não acatou, né, esse modelo, mas eu penso assim que esse modelo aqui que a gente está fazendo, então, por exemplo, Maria Paula, eu não conheço esse site. Então, ela vem e dá essa sugestão, e mesmo na, né, elaboração de atividades, sabe? Eu acho que isso enriqueceria muito, assim. Eu gostaria muito que a sede
desenhasse o nosso estágio probatório dessa forma, sabe? O segundo ano, pelo menos, a última etapa ali, que fosse voltada para as áreas específicas, sabe? Porque, assim, claro que todos aprendem, né, com pensar em gestão de sala de aula e tal, mas a gente já trabalhou bastante isso, eu acho que seria muito legal isso aqui. Professor de história, falando com professor de história, trocando informações, trocando ideias de metodologia, sabe? Não sei o que vocês acham, mas eu gostaria muito, assim, que eu acho muito legal isso, eu acho que faz todo sentido. Enfim, só um comentário, um sonho. Priscila, adorei sua ideia, tá? Eu vou também passar para frente, porque um falando, professor, o cursista falando, nós dando ideias também, os formadores falando, eu acho que a nossa voz tende a ser ouvida. E achei bem interessante mesmo. E é algo que eu já, como formadora, já vou tentar utilizar meu tempo para poder usar mais tempos como esse de discussão na socialização. Reinaldo, Carla, para a gente trocando ideias. E eu não sei se o Reinaldo e a Carla percebem, conseguem verificar, porque como nós somos uma turma pequena, às vezes a gente faz isso, a gente troca, um dá uma ideia, o outro dá outra ideia, sabe? Mas eu vou pegar isso para mim, já inclusive anotei aqui e vou começar também a promover mais essas trocas durante o encontro. Porém, também vou passar para o DAP no formulário, tá? Muito obrigada pela sua sugestão. E também imprima essa ideia ali para a Maria Paula. Muito obrigada, porque eu não sei se vocês conseguem observar, como nossos estudantes não tiveram uma boa base lá no sexto, tem aluno do ensino médio que precisa desse lúdico. Ele não consegue abstrair. E aí eu tenho um terceirão, então, por exemplo, claro, eu vou adaptar para um terceiro ano, né? Mas tudo que eu passo para eles, que eles têm que pegar, que eles têm que fazer, eles se interessam mais. Então, é muito legal, porque essa turma da Maria Paula, essa turma que vocês estão trabalhando do Fundamental, quando eles estiverem no médio, eles têm, gente, não é possível. A gente ofereceu muita coisa para eles. Eu acredito que esses estudantes serão estudantes diferentes. Mas eu vejo também, achei muito bacana, porque até com alguns alunos meus do ensino médio, tem que fazer uma pegada mais de ensino fundamental, por conta da maturidade deles, de aprendizagem mesmo. Parece que eles não conseguem nem ler um texto e abstrair, né? Gente, mais alguma coisa? Mais alguma coisinha? Podemos encerrar o nosso encontro de socialização? Então, eu queria agradecer a oportunidade. Olha que legal, Maristela, a professora Maristela está de feriado hoje na cidade dela, e aí eu atendi a turma dela, e olha que rico, né? Olha que enriquecedor que foi o nosso encontro hoje. Então, muito obrigada, Pedro, Priscila, Maria Paula, Patrícia e outros, né? Se eu esqueci alguém, me perdoe. Obrigada, Reinaldo e Carla, também por estarem aqui com a gente. Boa semana para vocês, tá, gente? Quem Obrigada, sabe nos Pro. vemos aí numa Tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não.